Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde, meus queridos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor, passando aqui, queridos, nessa tarde, para te desejar a paz do Senhor, para te desejar uma tarde muito abençoada, amém, em nome de Jesus, para dar continuidade, queridos, para a glória de Deus, na leitura do Evangelho de Mateus, amém. Hoje nós vamos estar, queridos, fazendo a leitura do capítulo 7, o capítulo 8. Amém, em nome de Jesus. Vamos estar, queridos, fazendo a leitura desse evangelho. Depois nós vamos para Marcos, Lucas, João, para a glória de Deus, que o nome dele venha a ser exaltado, engrandecido e glorificado. Amém? Em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia. Em nome de Jesus, façam comigo essa leitura da palavra. Vamos conhecer mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E você vai conhecer Ele muito mais se você aí na sua casa também estiver se aprofundando nessa leitura. Amém? Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Ele vai falar ao teu coração muito mais, queridos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer aqui a leitura do capítulo 7, amém? Julgando os outros, né? Julgando outros, que também se encontra no livro de Lucas, amém? Que está no capítulo 6, do versículo 37 ao 38, e também no 41 ao 42, do versículo. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida da que medirdes, vós sereis medidos. E porque tu observas o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do teu olho. Isso que a gente está falando, queridos, é Jesus Cristo, viu? Aqui Jesus ainda é a parte do sermão, né, que ela vai finalizar aqui no último versículo, amém? Do capítulo 7. Aqui Jesus ainda está ensinando para aquelas pessoas, amém? E ele vai dizer assim: hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com os seus pés, e voltando-se novamente vos despedacem. Pergunte, procure, bata, que está também no livro de Lucas, no capítulo 11, do versículo 9 ao 13, nos diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Uma pergunta. Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. A porta estreita, glória a Deus, que também se encontra no livro de Lucas, no capítulo 13, no verso 24, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Falsos profetas, que também está em Lucas 6,
Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, versículo 20 do capítulo 7. Pelos seus frutos os conhecereis. Eu nunca vos conheci. Versículo 21, que está também em Lucas 13, do 25 ao 27. Vai nos dizer assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? Jesus falando isso, queridos. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Amém. 23. E então lhes declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Aí eu escrevi aqui embaixo com outra tradução que diz assim: vós que só fazem o mal. Os dois construtores, que está também em Lucas 6, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, aqui Jesus ele conclui o discurso do Sermão do Monte, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Capítulo 8, a limpeza de um leproso, que está em Marcos e em Lucas também. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. Jesus estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo: eu quero ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: olha, não digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho. Mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles, que era uma lei, ali dos judeus, que ela se encontra lá no livro de Levíticos, no capítulo 14, no capítulo 14, do versículo 2 ao 32, que vai falar ali sobre as ordenanças da limpeza do leproso. Amém? Em nome de Jesus. A cura do servo de um centurião romano, está em Lucas e em João também. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sob mim.
E digo a este homem, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profunda. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. A cura de muitas pessoas, que está em Marcos e em Lucas também. E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, ele viu a mãe de sua esposa deitada doente de febre. E ele tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra. E curou todos os que estavam enfermos, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, que se encontra lá em Isaías 53. Se você quiser fazer a leitura, fique à vontade, amém? Os futuros seguidores de Jesus. Ora, que está em Lucas também 9. Vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordens para que passassem para o outro lado. E chegando um certo escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus acalma a tempestade, versículo 23, que está também em Marcos e em Lucas, Marcos 4 e Lucas 8. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. Jesus dormia em meio à tempestade. E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura do gadareno com demônio. Está em Marcos e em Lucas também. Versículo 28. E tendo chegado ao outro lado, a região dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro 2 homens possuídos por demônios, que saíam dos sepulcros, tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Quem falou, queridos, não foi aqueles homens, eram os demônios que estavam sobre eles, né? Que tinham ali dominado eles. E havia a uma boa distância deles uma manada de muitos porcos alimentando-se. Assim os demônios, viu? Versículo 31. Assim os demônios imploraram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, Jesus falou para eles: Ide. E saindo eles, entraram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta no mar, e pereceu nas águas. Os que guardavam os porcos foram pelo seu caminho, para a cidade,
e contaram tudo o que acontecera aos possuídos pelos demônios. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo, rogaram-lhe que se retirasse da sua região. Eu até vejo aqui, queridos, essa parte, aqui finaliza o capítulo 8, que me veio agora aqui na mente, a passagem da mulher samaritana, que foi diferente dessa passagem aqui, né? A mulher samaritana, quando ela correu com aqueles samaritanos para falar de Jesus Cristo, aqueles samaritanos, eles quiseram imediatamente conhecer quem era Jesus Cristo de Nazaré, né? Porque ela chegou lá falando que ela tinha conhecido Jesus e que ele sabia da história dela, né? Então, eles ficaram ali curiosos para conhecer. E quando eles começaram a ouvir Jesus Cristo falar, eles pediram ali antes que Jesus ficasse um pouco mais com eles. E aí eles ouviram Jesus Cristo falar, ali pregar. Então, eles se maravilharam com Jesus Cristo de Nazaré. E aí eles falaram para ela, mulher, a gente já não crê somente porque tu falou, mas porque ouvimos dele. E esses homens aqui, que eles viram, né, esse momento, esse acontecimento, eles fizeram foi ir ao encontro de Jesus e rogaram-lhe para que Jesus se retirasse da região deles, né? Eles não quiseram em momento nenhum reconhecer Jesus Cristo. Aqueles homens que estavam com aqueles porcos ali, eles viram o que aconteceu, né? Então eles foram em direção à região deles, e aí aquelas pessoas vieram ali e rogaram para que Jesus se retirasse da região deles. Ao contrário daqueles samaritanos, quando a mulher samaritana chegou, que ela teve um encontro com Jesus, né? Ávila. Vamos aqui a porta estreita, né? Fazer aqui uma meditação. Versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela, né? Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram, né? Nós vemos aqui, inclusive eu até dei uma aula lá na igreja onde eu congrego com as crianças, que eu cuido das crianças, eu sou líder de crianças para a glória de Deus. Eu estava aqui fazendo uma dinâmica com elas sobre a porta estreita e a porta larga, o caminho largo, né? Então, queridos, aqui nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina, né? Entrai pela porta estreita. Como é entrar pela porta estreita, queridos? Muitos não querem entrar por essa porta estreita, que é essa porta que vai nos levar, queridos, ao reino de Deus. É essa porta que vai nos levar à salvação. Mas como entrar pela porta estreita? Largando o pecado, largando tudo aquilo que não agrada a Deus, renunciando tudo aquilo que não agrada a Deus, queridos, né? Renunciando, queridos, aqueles pecados, aquelas coisas gostosas que nós gostamos de fazer, mas que não agrada ao Espírito Santo de Deus, que não está dentro da palavra do Senhor, para que nós venhamos fazer. Ela está dentro da palavra do Senhor para que nós não venhamos fazer, né? Quais são as renúncias, o que eu tenho feito, o que tem me afastado da presença do Senhor, meu Deus, né? Olha só, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição. O pecado conduz à destruição, queridos. Tudo que não agrada, tudo que não provém de Deus, né, ele traz destruição para a nossa vida física, espiritual, vai nos afastar de Deus, né? E muitos são os que entram por ela. Muitos são os que estão entrando, sim, por essa porta larga, porque estão se lambuzando com o pecado, estão se lambuzando com as coisas terrenas, com as coisas desse mundo que não agradam a Deus, que não vai levar, que não vão entrar no reino de Deus, né?
porque eles estão cegos, não querem enxergar a verdade, não querem ouvir a palavra, não querem aceitar o Senhor nosso Jesus como seu Senhor e o único e suficiente Salvador da sua vida. Eles preferem se lambuzar no pecado, preferem se lambuzar, né, em nome de Jesus aí nas coisas erradas desse mundo. Não querem, com certeza, muitos já ouviram falar de Jesus Cristo, muitos já até foram aí, né? Talvez um dia na casa do Senhor, talvez um dia entrou na igreja assim, mas aí achou que era difícil, achou. Eu sei porque eu já ouvi de uma pessoa falar isso, né? Quando eu o convidei para um culto, e aí essa pessoa falou assim: eu não vou mais. Eu acho que eu já falei em outro vídeo aqui, porque quando eu vou as coisas ficam muito difíceis, tudo começa a dar errado na minha vida. Jesus, ele não vem para bagunçar a nossa vida, queridos. Jesus, ele não vem para tirar, queridos, tudo do lugar, ele vem para colocar tudo no lugar. Ele vem ali para restaurar, queridos. Jesus, ele vem para salvar. É porque nós temos que entender, queridos, que tem coisas que precisam ser retiradas da nossa vida, amizades, nós vamos começar a ser trabalhados, né? O nosso caráter vai começar a ser trabalhado por Deus. E aí muitas das vezes a pessoa não entende, né, que ela vai passar. Olha só, Jesus lá no capítulo 4, eu até falei aqui isso em outro vídeo, eu estou tornando a falar de novo, não sei porquê, mas eu acredito que você que está aí do outro lado vai entender o que Deus está falando, né? Nós vemos o processo que Jesus Cristo ele passou antes dele começar o seu ministério, né? Nós vemos o processo de Abraão lá no início, vemos o processo de Isaac, vemos o processo ali de Moisés, de José, nós vemos o processo do rei Davi, nós vimos o processo de muitos homens de Deus, Daniel, que eu estava agora há pouco ali meditando no capítulo 3 de Daniel, que vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram jogados na fornalha, e lá no início Daniel, aí depois Daniel jogado na cova dos leões, todo por esse processo, queridos. E também José, eu também estava fazendo um estudo sobre José. Olha só o processo que José passou, olha só o processo que o pai dele passou, todos aqueles anos que ele achava que o seu filho estava morto, tantos anos ele ficou ali sofrendo pelo seu filho, né? Ele ficou com aquela tristeza profunda no seu coração, porque ele achou que ele tivesse perdido o seu filho amado, aquele filho que tanto ele amava ali dentro da sua casa. E aí lá no final o Senhor vai falar para José, vai falar para o pai de José, para Israel, vai para o Egito, não tenha medo, vai porque eu vou cumprir a minha promessa sobre a tua vida. Lá no Egito eu cumprirei a promessa sobre a tua vida. Tantos anos lá atrás o Senhor tinha feito essa promessa desde Abraão. E olha os anos que se decorreu até chegar ali naquele momento, né? Então, nós vemos aqui, queridos, que muitas pessoas já entraram um dia na presença do Senhor, porém elas se afastaram porque a luta, né, as tribulações, ali as adversidades da vida, elas não suportaram e elas acharam melhor desistir, acharam melhor parar, acharam melhor pegar e largar tudo, ir para o mundo que achou que era mais fácil. Porém, pode ser mais fácil, né? Mas vai levar ao inferno, não vai entrar no reino de Deus. O Senhor, ele nos dá a oportunidade do arrependimento. Jesus Cristo nos dá a oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados. Não é, queridos, esse não é o melhor caminho a seguir. A porta larga não é o melhor caminho a seguir. O caminho é estreito e vai ser estreito até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter sim. O Senhor, ele se agrada daqueles que perseveram e ele não se agrada daqueles que retrocedem, que olham para trás, sente saudade do passado. Sente saudade de estar um dia naquela festa e vai lá de novo dar uma voltinha, aí depois volta para a igreja, aí vai uma outra vez dar uma voltinha na festa, aí vai de novo na festa, aí quando não, já está fora da presença do Senhor. Satanás já enredou ele para si, e aí quando ele for tentar sair, já vai ser tarde demais, vai ser muito difícil, né? O Senhor Jesus, queridos, ele é misericordioso,
Ele espera por você. Ele sempre está aí com os braços abertos. Sempre que eu digo, queridos, enquanto ele não estiver, enquanto Jesus não voltar, porque a partir do momento que ele voltar para buscar a sua igreja, já vai ser tarde demais para aqueles que quiserem se arrepender assim em cima da hora, né? Para aqueles que quiserem se arrepender ali, porque Jesus falou tanto, Jesus tem falado tanto no passado, agora no presente, Jesus tem falado tanto, tem chamado tantas pessoas ao arrependimento, porém elas não querem servir ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, elas não conseguem enxergar a verdade porque estão cegas espiritualmente. Então cabe a nós orar. Nós sabemos que Deus, ele é misericordioso, sim, né? Deus é misericordioso, porém nós precisamos ter atitudes. Jesus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele nos dá oportunidade. Porém nós temos que fazer a nossa parte. Deus, ele já fez a principal por nós. Ele já fez a principal parte por mim e por você, que foi enviando o Filho amado dele para dar a vida dele por mim e por você, né? Então, cabe a mim, cabe a você reconhecer essa grandiosidade, esse amor tão grande. Jesus, que veio por mim e por você. Deus enviou o Filho amado dele por amor a mim e a você, né? Então, cabe a mim, cabe a você abrir a nossa boca, confessar os nossos pecados, nos arrepender, a aceitar essa porta estreita para as nossas vidas, sair do pecado, sair daquilo que não agrada a Deus, porque quando Jesus ele entra no nosso coração, ele entra para transformar nossas vidas, ele entra, queridos, para mudar o cenário das nossas vidas. Ele vem trazendo a vida para nossas vidas, que nós não tínhamos vida espiritual com ele. Nós estávamos afastados dele por causa do pecado, né? Então, nós temos que reconhecer. Nós não podemos escolher essa porta larga, que muitos já são os que estão entrando por ela e estão perdendo as suas vidas. Não é uma vida somente aqui, uma morte física. Vai ser uma morte eterna para o resto de toda a vida, no inferno, né? Então, o Senhor, ele também nos diz aqui, eu acho muito interessante, é que o Senhor nos diz aqui no versículo 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Nós não temos que somente ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos colocá-las em prática, porque olha só como que o Senhor Jesus, ele vai nos ver, né? Ele vai nos assemelhar a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Eu não posso ficar só lendo, meditando, porém não praticar a palavra do Senhor. Eu vou estar sendo, porque se eu não praticar a palavra do Senhor, eu não vou estar obedecendo a Deus. Eu não vou estar trazendo para a minha vida o que o Senhor ele quer. As promessas que ele tem na palavra dele para a minha vida não vão se cumprir, porque eu não estou obedecendo a palavra dele. Eu não estou fazendo a vontade dele. Eu pego, eu somente leio, né? Porém, eu não coloco em prática o que ele tem para a minha vida. São muitas coisas, queridos, que nós temos que colocar em prática. Todos os dias nós vamos aprender algo com o Senhor. Amém? Então, essas pessoas que somente ouvem a palavra do Senhor, mas elas não colocam em prática, olha como que o Senhor, ele assemelha essa pessoa. Como que ele vê essa pessoa? Como uma pessoa insensata, que ela edifica a sua casa sobre uma areia. Imagina só uma casa sendo construída sobre uma areia, né? E aí quando vier uma tempestade, quando vier ali uma inundação, aquela casa ela vai para onde? Ela vai desabar, porque ela não está sobre o quê? Né? Uma rocha. Ela não está firmada. A rocha, queridos, ela representa Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que não tem a sua vida firmada com Jesus, que não está alicerçada com Jesus, quando vier o vento, quando vier um deserto, uma tribulação, uma provação, quando vier uma situação difícil, ele vai querer, queridos, como muitos dizem, né, chutar o pau da barraca, né? Então ele vai querer jogar tudo fora, aí já chego, não aguento mais, está muito difícil, e aí vai largar, e vai virar a costa, e vai largar Jesus Cristo de Nazaré.
Jesus, ele não desistiu de mim nem de você. Jesus, ele não desistiu de mim nem de você. Olha só a história de Jesus Cristo. Olha pelo que ele passou, aquela cruz que ele carregou, aquelas chicotadas que ele levou, as porradas que ele levou desde aquele momento que ele desceu do jardim, né? E antes de Judas Iscariote entregar ele com um beijo no rosto, Jesus ali, ele já foram aquelas pessoas com porretes para agredir Jesus Cristo. E aí foi aquela humilhação total na vida de Jesus, as agressões verbalmente, as agressões fisicamente, mas ele não desistiu. Em momento nenhum ele abriu a boca dele e falou: chega, eu não aguento mais, esse povo não merece. Esse povo não merece o meu sofrimento. Jesus não falou isso, queridos. A palavra do Senhor vai dizer que ele foi levado ao matadouro, né? Calado. Ele foi calado, queridos, por amor a mim e amor a você. Então, por que nós não conseguimos suportar? Por que nós não conseguimos suportar, né? Uma situação que se levanta contra as nossas vidas, um ataque. Nós não conseguimos suportar uma prova, né? Um deserto, né? Nós não conseguimos suportar alguma situação que tem sido difícil na minha e na tua vida. Às vezes, queridos, a gente até chega a pensar assim: meu Deus, está tão difícil, Senhor, eu não estou aguentando. Eu já passei por isso várias vezes, queridos. Então, já falei para Deus: eu não consigo, Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda. Senhor, está difícil, Senhor, está doendo muito, me ajuda. Segura nas minhas mãos. Então, porque às vezes a gente, queridos, por algum momento, a gente acha que vai conseguir fazer algo sozinho, né? Às vezes, a gente acha que a gente tem forças para lidar com certas situações, mas a gente não tem. A nossa força, ela vem do Senhor. A nossa força, ela vem de Deus. Sem Deus, nós não podemos fazer nada, nós não vamos conseguir fazer nada. A gente não vai conseguir guerrear, a gente não vai conseguir lutar, nós não vamos conseguir ficar de pé, queridos. Jesus, ele é a nossa rocha. Nós temos que colocar o Senhor à frente de situações. Nós precisamos colocar o nosso Deus como o nosso Senhor dos exércitos em frente às batalhas, queridos, né? O Senhor Deus, ele tem um louvor, deixa eu ver se eu me lembro. Assim, que diz assim: e vai para o campo de batalha, que eu estou na tua retaguarda. O Senhor, ele sempre está pela frente, está do nosso lado, à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa retaguarda. Então, nós não podemos, queridos, guerrear sozinhos, não podemos colocar a nossa mão em situações sozinhos, não podemos resolver. Tem situações, sim, que é para que eu e você resolva, né? Porque cabe a nós, como seres humanos, resolver. São atitudes que devem partir de mim e de você. Deus, ele espera a nossa atitude, né? Mas tem situações, queridos, que com toda certeza, queridos, nós sim temos que colocar o Senhor à frente, né? Porque a gente às vezes quer entrar em certas situações que a gente acha que vai conseguir. A gente acha que somos fortes para conseguir. Porém, forte é o Senhor que é sobre as nossas vidas. Ele sim é o Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. E aí, às vezes, a gente fica fadigado, a gente fica tão cansado que chega esse momento que a gente fala: Senhor, não aguento mais. Senhor, está doendo. Senhor, eu estou cansada, eu estou me sentindo fadigada, eu estou me sentindo exausta, eu estou me sentindo cansada, eu não tenho forças. Porque foi situações que você quis fazer sozinha. Você quis fazer sozinho. Você quis entrar sozinho. Você quis entrar sozinha, queridos. Eu passei agora recente por uma situação assim, digamos que eu estou me encaixando dentro dessa palavra, né? Por que eu estou me encaixando? Porque às vezes a gente quer fazer algo do nosso jeito, né? E aí quando o ataque vem contra as nossas vidas, a gente fica aí: Senhor, né? Por que aconteceu isso? Mas aí Deus, ele está falando para mim e para você: porque tu não me colocou à frente, porque tu não me convidou, tu não me consultou, tu não me pediu direção, né? Às vezes a gente acaba ali orando por uma pessoa que não quer saber de Deus.
A gente fica ali orando, 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 a pessoa tá lá, tu já falou de Jesus para ela, Deus já te enviou para te levar uma palavra para ela, Deus já te enviou para te levar uma exortação para ela, mas ela não quer saber de Deus. Ela quer continuar na bebida, quer continuar no vício, quer continuar na prostituição. E aí tu fica ali se matando de orar pela vida dela, tu jejua pela vida dela, e ela não tá nem aí. Não quer se levantar, não quer tomar atitude. E aí tu te coloca nessa brecha, queridos. E aí chega um momento que vem o ataque, o contra-ataque contra a tua vida. Porque foi assim que aconteceu comigo, né? Aí depois que acontece, nós vamos, né, orar, pedir perdão do Senhor, me perdoa, Senhor, né? Já era hora de ter parado. Muitas das vezes o Senhor ele vai dar uma ordenança, mas tem um determinado tempo, né? Tem um tempo que o Senhor ele já deu uma ordem para parar e a gente não obedeceu, a gente continua lá fazendo, orando, né? Então o Senhor ele vai permitir vir sim esse ataque. Por quê? Porque nós estamos em desobediência, a gente desobedeceu a ordem do Senhor. O Senhor fala, o Senhor fala assim, você vai orar até tal dia, até tal hora. E aí você ultrapassa esse limite, a desobediência a Deus. E aí quando o ataque vem, as consequências vêm, né? Nós sabemos que quando nós desobedecemos, vêm as consequências. Amém? Em nome de Jesus. Então o Senhor ele compara, né, a pessoa que ela ali busca a palavra, ela lê, ela ouve e ela pratica. É claro que nós vamos ouvir, né? O Senhor vai usar muito seus servos, suas servas. Nós vamos reter para as nossas vidas tudo aquilo que está dentro da palavra e tudo aquilo que é bom para as nossas vidas, conselhos, direções. Tudo aquilo que não condiz com a palavra do Senhor, que não está confirmando a palavra do Senhor, eu lanço da minha vida. Eu não recebo para a minha vida, eu não trago para a minha vida como maldição, né? Então é por isso que nós temos que estar lendo a palavra do nosso Senhor, para que nós venhamos aí estar confirmando se as pessoas estão mesmo pregando a verdade, se elas estão mesmo dentro da palavra do Senhor, o que elas estão nos ensinando, se está conforme a palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus. E o Senhor vai falar aqui também, como eu estou falando agora, dos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Como o Senhor ele vai nos deixar uma direção muito importante aqui, queridos. Ele vai nos deixar, queridos, uma direção aqui. Ele vai nos deixar uma chave muito importante. Como eu e você vamos reconhecer esses falsos profetas? Pelos seus frutos, né? Olha só, ele vai dizer assim: por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? O Senhor está fazendo uma pergunta. Como pode uma pessoa colher uvas de um espinheiro? Assim, toda árvore boa, ela vai produzir bons frutos. Mas a árvore corrompida, ela vai produzir frutos ruins. Ela vai, né, estar aí espalhando o falso evangelho. Ela vai estar espalhando falsas profecias, falsos ensinamentos. Então, isso é um fruto podre, né? É uma árvore que está dando um fruto podre, não está dando fruto, está dando frutos ruins, ela não está dando frutos bons para edificar a vida de outras pessoas. Infelizmente, tem até pessoas que não conhecem a palavra do Senhor e acabam caindo aí nessa armadilha do inimigo, né? Acabam achando que é verdade, porque elas não querem ler a palavra. Elas querem buscar falsas profecias, achando que são profecias verdadeiras de Deus. E aí aquele profeta está lá lançando uma profecia que Deus nem mandou ele falar nada, né? E aquela pessoa está recebendo, ao invés de receber uma bênção para a sua vida, ela está recebendo uma maldição para a sua vida. A gente vai, queridos, comigo já aconteceu isso. Quando o Senhor ele usa alguém para nossas vidas, ele sempre vai confirmar, né? Ele vai confirmar antes, ele vai confirmar depois. Comigo é assim, né? Eu não sei se eu já falei em outro vídeo aqui, eu não me lembro. Uma missionária, uma vez aí já está com um tempo atrás, eu estava dentro de um hospital e aí nós já tínhamos visto ela em outro lugar, né? Eu e meu marido, e aí ela veio em minha direção.
Aí ela olhou pro meu marido e começou a fazer umas perguntas, aí foi entrando em tal assunto, e aí começou a falar umas coisas que não tinha nada a ver com a minha vida, não tinha nada a ver, queridos, e aí, e aquilo no momento assim, eu fiquei ali, sabe, meu Deus, fui repreendendo aquelas palavras, porque não era nada, não tinha nada a ver com a minha vida, né? Ela dizia que eu era uma pastora, e que eu tinha um ministério, né, que no caso assim que eu dirigia um ministério, aí e que eu colocava pessoas no altar para pregar, aí falou um monte de coisa, então aquilo era tudo mentira, porque, né, eu não sou uma pastora, né? Eu não sou. Então, eu sou uma obreira da casa do Senhor Jesus. Eu sou a filha de Deus, escolhida de Deus, assim como você. Se Deus tem esse chamado um dia para minha vida, o Senhor sabe, o Senhor faça a vontade dele. Mas agora, nesse momento, eu sei a posição em que Deus ele me colocou, né? E eu estou aqui na posição que Deus me colocou. E o Senhor, né? Aqui eu estar diante desse vídeo com vocês é algo que o Senhor ele já tinha me falado lá atrás, há mais, eu acho que de 2 anos atrás, o Senhor já tinha falado que um dia eu iria sim compartilhar a palavra dele no YouTube. E o Senhor me direcionou a esse tempo agora. Então eu estou aqui porque o Senhor fala, ide, né? Falai a minha palavra, pregai a minha palavra. Nós não podemos, queridos, guardar para nós aquilo que o Senhor ele tem nos ensinado, aquilo que o Senhor ele tem feito nas nossas vidas, né? Nós precisamos compartilhar, porque é maravilhoso falar de Jesus Cristo de Nazaré. Então aí eu não recebi aquelas palavras e eu falei, Senhor, eu não sou nada de pastor, eu não tenho nada disso na minha vida. Aí ela falou, me convida um dia para pregar lá no teu ministério. Aí falou umas coisas lá e então aí eu fiquei, então tudo isso, queridos, a gente tem que estar atento. Também uma vez entrou aí uma profeta, eu estava também, inclusive estava num posto de saúde, entrou essa profeta, né, falsa profeta, né, ela estava com uma Bíblia debaixo do braço, e eu estava ali no banco sentada, e meu filho, nós estávamos no corredor, que fica aqueles bancos, né, e meu filho estava sentado de frente para mim, e eu estava do outro lado, porém ela não sabia que eu era mãe dele, e aí ela entrou e já foi apontando para ele, né, entregando profecia para ele sobre a minha vida. E eu ali só do outro lado, só para mim, né? E aí, de repente, quando eu falei para ele, né, eu falei, meu filho, aí ela olhou rapidinho para mim, né? Ela se espantou, queridas, ela se espantou, né? E aí ela pegou, virou a costa e foi embora. E aí uma pessoa que entra assim, um lugar que tem muita gente, vai entregando aí palavras que Deus não manda entregar. Então, muitas das pessoas acabam caindo nessa, né? A gente tem que ter muita vigilância, porque a gente aí está recebendo uma falsa profecia, acaba trazendo maldição para nossas vidas, né? E a gente está aí acreditando nas coisas do inimigo, né? Amém? Em nome de Jesus. Então, a gente precisa ter muita vigilância além da palavra do Senhor. Nós vamos conhecer as pessoas boas pelos seus frutos, as pessoas ruins pelos seus frutos. Se são frutos, se ela é uma pessoa ruim, é claro que ela não vai dar frutos bons. Ela vai dar frutos ruins. Né? Uma pessoa boa, ela não vai dar frutos ruins, porque ela é uma pessoa boa aos olhos do nosso Deus. Amém? E olha só aqui, versículo 19. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Né? Qual é o fogo, queridos? Nós sabemos muito bem. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha a chave que Jesus nos dá, a direção que Jesus Cristo nos dá, de como reconhecer os falsos profetas, né? Aquelas falsas pessoas que se dizem servir ao Senhor. E olha só o que o Senhor ainda vai nos dizer aqui no versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai no céu, aquele que obedece a Deus, né? Muitos me dirão naquele dia, naquele grande dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não.
Ele não mandou profetizar nada no nome dele, ele não mandou levar profecia nenhuma para aquelas pessoas, não mandou levar uma profecia para aquela pessoa. Deus não mandou, Deus não falou nada, né? Então, olha só, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha só, queridos, isso aqui são pessoas, o Senhor Jesus está dizendo que elas ali estavam usando o nome de Jesus, né? Um dia estavam ali dentro da igreja, um dia estavam ali achando que estavam fazendo a vontade de Deus, porém elas não estavam, porque elas já estavam corrompidas. Tem pessoas que aí quando Deus começa a usar, quando Deus começa a abençoar, né? Aí essas pessoas vão se empolgando, aí vai deixando a soberba entrar no coração, vai deixando a ganância entrar no coração, aí começa aí, queridos, a se exaltar, né? Ah, mas Deus me usa na cura, me usa na libertação. Deus fez isso. Deus, ele conhece o nosso coração. Tem momentos, sim, queridos, que nós vamos, sim, abrir a nossa boca e dizer, Deus fez isso e isso através da minha vida. Porém, Deus, ele conhece o meu e teu coração. Ele vai saber muito bem se você está falando para exaltar o nome dele ou se exaltar e se vangloriar, ao invés do nome do nosso Deus ser glorificado e ser exaltado. O Senhor, ele conhece muito bem, querido. O Senhor é um Deus que sonda, esquadrinha o nosso coração. Então, nós vamos sim. Por quê? Porque, irmã, eu vou falar, né, que Deus fez isso através da minha vida, que Deus curou uma pessoa através da minha vida, no nome de Jesus Cristo, para a glória dele. Não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Então, tem muitas pessoas já corrompidas, pessoas que já acham assim, aliás, ainda acham que estão agradando a Deus, ainda acham que estão fazendo a vontade do Senhor, mas não estão. Sabe por quê? Elas já se tornaram pessoas cegas, elas já estão tão cheias de soberba, tão cheia de altivez dentro da sua vida, de vanglória para si, que elas já não pensam mais em Deus, somente em si, até se pronuncia o nome de Deus, o nome de Jesus na sua boca, mas o coração dela tá ali, ó, fui eu que fiz, foi eu que Deus usou, fui eu que Deus levantou, fui eu que Deus mandou fazer isso, né? Então essas pessoas já estão cheias de si, o coração já está corrompido, e aí naquele grande dia o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, eu nem vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que só fazem o mal, trabalhadores da iniquidade, né? Olha só, queridos, é muito forte essa palavra para nossas vidas. Que aprendizado para as nossas vidas, queridos. Nós temos que ter muita vigilância, queridos, com o nosso coração. Nós temos que guardar. O Senhor Jesus nos fala na palavra, Davi vai nos falar, guardei o meu coração para não pecar contra ti. Que nós venhamos, queridos, guardar o nosso coração da soberba, né? Que nós venhamos guardar o nosso coração, queridos, desse Deus me usa, Deus só pode usar eu, né? Se Deus levanta ali uma pessoa, queridos, e aquela outra pessoa que já está muito mais tempo, né, na presença de Deus, já é uma mulher ou um homem muito usado por Deus, e aí Deus vai levantar ali de repente uma pessoa, né? Deus vai usar grandemente aquela pessoa, e aquela outra pessoa ela já vai se sentir assim, que ela não pode ficar abaixo, né? Ela vai começar a deixar ali a soberba ainda mais aumentar dentro do seu coração. Eu já vi situações, queridos, nesse tempo que eu estou na presença do Senhor, né? Pessoa que se é usada por Deus, chegou uma outra profeta de fora e estava ali sendo grandemente usada por Deus, porém aquela pessoa ficou com raiva, virou a costa e foi embora, saiu da igreja. Porque, queridos, tem pessoas que só querem para si, são pessoas egoístas, né? Já pensou isso? Deus, ele usa quem ele quer. Deus, ele usa no momento que ele quer. Deus, ele prepara momentos, né? Ele sabe, ele conhece a cada um de nós, como nós estamos, o que nós precisamos, qual palavra nós estamos precisando ouvir.
que situação eu e você passamos, e Deus ele vai usar quem ele quiser, seja de dentro ou seja de fora, seja até um ímpio, né? O Senhor ele vai usar quem ele quiser. Olha só, espírito da inveja também na vida de pessoas, que vê ali uma pessoa sendo usada por Deus, sendo levantada por Deus, e não se alegra. Então, queridos, isso nós temos que guardar muito o nosso coração. Temos que estar muito em vigilância. Guardar o nosso coração. Ah, mas Deus me deu o dom disso, me deu o dom daquilo, né? Os dons não são nossos, é de Deus. Deus, ele nos empresta, né? Para que nós venhamos usar, mas para a glória dele, para exaltar o nome dele, para glorificar o nome dele, não para que nós venhamos aí querer uma posição de honra. Quem tem que ser honrado, queridos, glorificado, exaltado, é claro que o Senhor ele vai preparar momento de honra para nós, mas a maior honra, ela é para o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Não é para mim nem para você. O Senhor vai preparar sim, né? Porque o Senhor ele nos honra também, queridos, nessa terra. Ele nos honra, o Senhor já me honrou muito, tem me honrado a cada dia. Mas a maior honra, queridos, é para Ele, é por Ele, é dele, queridos. Amém? Não podemos querer a honra, né? A mais honra do que Jesus, não, jamais. Nós sim, o Senhor, Ele mesmo, Ele nos honra, né? O Senhor, Ele vai nos honrar diante de pessoas. Isso já aconteceu comigo e tem acontecido. Então, o que eu estou querendo dizer é que a honra maior é do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem que crescer sobre as nossas vidas. É Ele que tem que ser glorificado, não eu e nem você. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, eu vou somente até aqui. Amém? Também tinha aqui Jesus acalma a tempestade. É uma passagem muito linda, né? Mas o vídeo vai se estender muito. Já está com 51 minutos. Eu falo mesmo, querido de Jesus, se você quiser ouvir, amém. Eu sei que alguém vai ouvir esse vídeo, alguém vai ouvir essa palavra, alguém vai receber essa palavra, amém, em nome de Jesus, porque eu sei que tem pessoas, queridos, que elas gostam, assim, de um vídeo muito rápido, muito curtinho, muito resumido, mas Jesus, queridos, eu tenho até, assim, comentado com o Senhor, porque eu acho incrível, queridos, eu acho incrível as pessoas que, principalmente áudio no WhatsApp, né? Manda aí um áudio de 2 minutos e aí fala um monte de coisa dentro desse áudio de 2 minutos. E quando eu vou falar alguma coisa, quando eu vou ver o áudio já se estendeu para 5, 6, 7 minutos. Então, queridos, cada um de nós tem algo assim que Deus coloca sobre as nossas vidas. Então eu já falei para Deus, eu não consigo, Senhor, me ensina, porque olha só, mas só que o Senhor fala, filha, tu é tu, né? Nós não temos, queridos, que nos comparar com as outras pessoas. O Senhor, ele mostra, assim, que nós não temos que nos comparar com a outra pessoa, porque Deus tem algo diferente para mim, tem algo diferente para você. E aí eu acho incrível aqueles vídeos que as pessoas falam, blá, 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 falam assim, um monte de coisa, já deu ali, em 10 minutos já falou um monte de coisa, mas comigo não é assim, queridos. Amém? O Senhor, ele tem me ensinado. Se o Senhor quiser que eu seja acelerada, se ele quiser que eu fale muito rápido, o Senhor, ele vai me capacitar para isso, amém? Porém, eu estou aqui. Eu gosto de falar de Jesus, queridos. Eu gosto de falar da palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Se você quiser ouvir todo o vídeo, ouça em nome de Jesus. Fique à vontade. Amém? Em nome de Jesus. Pegue na palavra também aí na sua casa. Leia a Bíblia. Tenha o seu momento com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Faça a meditação da palavra e pratique também a palavra. Amém? Em nome de Jesus, eu queria falar mais. Jesus acalma a tempestade, é uma passagem muito forte também para as nossas vidas, mas no outro dia eu falo um pouco, amém? Em nome de Jesus, nós finalizamos o 7 e o 8. Se assim o Senhor nos permitir, eu voltarei em breve para compartilhar o capítulo 9 e o capítulo 10. Amém? Eu deixo essa palavra, uma palavra abençoada para mim e para a tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Que o Senhor, ele venha te guardar, que ele venha te proteger sempre, amém, queridos? Não esqueça de uma coisa, queridos, não esqueça de ser grato a Deus,
Amém. Graças a Ele, queridos, é que eu e você estamos aqui e estamos de pé, estamos podendo falar do amor de Jesus Cristo, estamos podendo falar da sua palavra, compartilhar a sua palavra. Amém. Dê graças a Ele todos os dias. Seja grato ao Senhor ao levantar e ao se deitar. Seja grato o tempo todo ao Senhor. Dê graças a Deus, queridos, pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu alimento, pelos livramentos que Ele tem dado. Amém? Em nome de Jesus, queridos, tenham uma ótima tarde, em nome de Jesus.